Olá, amigos da Rádio Experimental Falcon. Estamos aqui para apresentar o primeiro programa Direito em Destaque, que será apresentado todas as quartas-feiras. E hoje temos a presença do professor João Batista Filho, que é professor de Processo Penal e Direitos Humanos da Faculdade Marta Falcão Weiden. É com muito prazer que recebemos o professor João Batista. Hoje ele vai falar sobre o tema Direitos Humanos e Feminicídio. Mais uma vez, temos um assunto de interesse para todos os nossos participantes da rede e, com certeza, aproveitem tudo aquilo que o nosso professor tem para nos oferecer. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, ao convite que me foi feito pela Rádio Experimental Falcon, do curso de jornalismo da Faculdade Marta Falcão Weiden. E quero começar aqui fazendo uma reflexão com todos sobre um tema muito em voga atualmente, infelizmente, no nosso país, que é a violência praticada de uma forma desmedida contra todos os grupos vulneráveis e minorias, mas especificamente, que é o tema de hoje, contra as mulheres. É importante a gente esclarecer que o Brasil é signatário de todos os tratados de direitos humanos, praticamente, cujo objeto central é a defesa de direitos humanos, de direitos fundamentais. Então, não obstante nós sermos o Estado brasileiro ter ratificado todos os tratados internacionais cujo objeto central são os direitos humanos, dentro do nosso território essa proteção ela não tem se efetivado, infelizmente. Basta nós verificarmos a violência praticada hoje nos 4 cantos do país contra mulheres, contra negros, homossexuais, contra as crianças, contra os idosos, uma violência quase que descontrolada, e a gente não vê, infelizmente, o Estado brasileiro adotando as medidas que nós julgamos corretas para combater essa violência. Não é? Então, é importante que nós tenhamos claro que as regras esculpidas nos tratados internacionais, elas foram recebidas pela nossa Constituição Federal, estão na maioria no artigo 5º da Constituição, e eu quero chamar a atenção de todo mundo para a parte do nosso artigo 5º da Constituição que fala sobre a igualdade entre todas as pessoas. Quando o artigo 5º diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, o artigo deixa claro que o Estado deve adotar todas as medidas necessárias para que essa igualdade ela não fique meramente no texto legal. Essa igualdade, que é meramente formal, ela tem que ser transformada numa igualdade material. E como é que o Estado pratica isso? Adotando medidas, efetivamente, que façam desaparecer essas desigualdades, medidas que cumprem um papel importante no sentido de reduzir esse fosso que existe entre mulheres e homens, entre brancos e pretos, entre ricos e pobres, entre héteros e homossexuais. Então, o Estado, quando deixa de adotar essas medidas, ele faz com que esse fosso aumente mais, ele faz com que as desigualdades aumentem mais, e a violência que é praticada no nosso país, inevitavelmente, irá atingir a todos, mas principalmente os mais vulneráveis, principalmente as minorias. Por exemplo, quando a Lei Maria da Penha ela foi adotada no nosso país, ela foi adotada, algumas pessoas não conseguem entender, ela não foi adotada para criar desigualdades entre homens e mulheres. Ela foi criada para dar visibilidade à violência praticada contra as mulheres, principalmente no seio da família, principalmente no ambiente doméstico e familiar. Então, com a Lei Maria da Penha, foi possível nós verificarmos, por exemplo, em números, a quantidade de crimes praticados contra mulheres, contra as meninas no seio familiar, e isso possibilitou
pela primeira vez, que nós tivéssemos uma estatística, um número que demonstrasse essa monstruosidade que é praticada. Eu costumo dizer em sala de aula que nós temos um verdadeiro massacre praticado contra as mulheres em nosso país. Nós não precisamos sequer ir para as ruas para fazer uma pesquisa científica. Basta você ver os jornais, todos os dias nós temos casos de violências praticadas contra mulheres, contra crianças, né, praticados por maridos, por ex-maridos, por namorados, ex-namorados, por noivos, por companheiros, pessoas que por diversos motivos praticam violências contra suas companheiras, contra suas filhas, contra suas esposas. E essa violência, ela vem de uma violência moral, ela vem de uma violência contra a dignidade, contra a honra dessa mulher, passa pelas lesões corporais e infelizmente chega até o homicídio, né? Então nós temos que ter claro que a lei da violência doméstica, quando ela foi adotada, ela possibilitou pela primeira vez que nós tivéssemos números estatísticos para demonstrar o grau de violência praticado contra as mulheres. Pois bem, mais recentemente, no nosso Código Penal, foi esculpida mais uma qualificadora para o crime de homicídio. Então, nós temos o homicídio, que é a destruição da vida de um ser humano por outro ser humano. É quando um homem ou uma mulher tira a vida do seu semelhante, de outro homem ou de outra mulher. O homicídio tem uma pena prevista de 6 a 20 anos quando praticado na modalidade simples, no nosso ordenamento jurídico. Porém, quando este homicídio é praticado com alguma qualificadora, com alguma circunstância que agrave mais o crime, a pena salta de 6 a 20 para 12 a 30 anos. Por exemplo, quando alguém mata alguém baseado no motivo fútil, ou no motivo torpe, ou mata alguém de emboscada, ou mata alguém sem dar à vítima chance de essa vítima se defender. Então nós saltamos de um homicídio simples, cuja pena é de 6 a 20 anos, para um homicídio qualificado, cuja pena vai de 12 a 30 anos. Pois bem, antes de nós adotarmos o infanticídio, antes de nós adotarmos o feminicídio, como é que o ordenamento jurídico ele via a questão da morte dessas mulheres, já que não havia essa figura do feminicídio ainda tipificada no nosso ordenamento? Quando o juiz ia condenar um homem por ter matado sua companheira por razões de gênero, por não haver ainda o feminicídio, ele colocava como homicídio qualificado. Então, se o homem matava a mulher porque a mulher estava usando uma roupa que não lhe agradava, normalmente o juiz condenava aquele homem por um homicídio por motivo fútil. Quando a discussão era uma discussão irrelevante, mas movida também por uma questão de gênero, aí o juiz condenava aquele homem por um homicídio qualificado por motivo torpe. Então sempre havia uma qualificadora para aquele crime de homicídio, mas a questão de gênero ficava escondida por trás dessa qualificadora. Então nós não tínhamos um número, nós não tínhamos uma estatística no país para demonstrar a violência praticada contra a mulher por questão de gênero. E o movimento de mulheres, né, a nível de Brasil mesmo e mundialmente, exigia desses países, das democracias, que tivessem tipificado no seu ordenamento penal a figura do feminicídio, para que nós pudéssemos passar a ter políticas públicas voltadas para combater essa violência destinada especificamente às mulheres. Então hoje nós temos o crime de homicídio qualificado e temos o feminicídio, que é um crime de homicídio qualificado também quando praticado contra a mulher, mas por questão de gênero. O que significa isso? Para a gente explicar melhor o que seria o feminicídio. Imaginemos que uma mulher não aceite, não se sujeite à vontade do seu companheiro, do seu marido. O marido não quer que ela trabalhe, não quer que ele use determinado tipo de roupa, não quer que ela tenha amizades. O marido normalmente humilha essa mulher dentro de casa, ele a distrata. É o marido que bate na mulher porque a mulher deixou queimar o feijão, porque a mulher não limpou a casa de acordo com o que ele achava. Enfim, normalmente há um relacionamento abusivo, né, porque a rigor o feminicídio não ocorre do dia para a noite. Há sempre um relacionamento abusivo por trás desse ato de tirar a vida dessa mulher. E aquela mulher que não aceita se submeter à vontade masculina, um dia ela resolve, não, eu vou trabalhar. Ou vou usar a roupa que eu bem entender.
ou vou ter as amizades que eu bem entender. Né? Vou me relacionar com as pessoas, não vou deixar de ter amigos, porque o homem quer que assim o seja. Então essa mulher passa a ser agredida e, num determinado momento, ela resolve romper, por exemplo, esse relacionamento abusivo. E o homem, por não aceitar o fim desse relacionamento, resolve matar essa mulher. Nós temos aqui um caso clássico de feminicídio. Esse homem não matou essa mulher como mataria qualquer outra pessoa, qualquer outro ser humano numa discussão casual. Ele matou essa mulher porque ele tem um profundo desrespeito, ele tem um profundo desprezo pela condição feminina. Essa é a figura do feminicídio que foi colocada no Código Penal. E é importante nós termos claro aqui, para algumas pessoas, que quando os homens são mortos, e aí é uma discussão que é colocada, porque tem gente que acha que não há necessidade de nós tipificarmos como feminicídio a morte de uma mulher por um homem, porque homens também são mortos em relacionamentos amorosos, em relacionamentos domésticos, como homens são mortos fora de casa também, de que isso é verdade. Mas eu costumo dizer em sala de aula que os homens que são mortos, a rigor, não são mortos por serem homens. Esses homens são mortos porque são seres humanos. Agora, as mulheres que são mortas num relacionamento abusivo pelo marido, pelo namorado, pelo noivo, elas não estão sendo mortas porque são seres humanos. Elas estão sendo mortas porque elas são mulheres. Elas estão sendo mortas porque se recusam a obedecer à ordem desses homens. Elas estão sendo mortas porque não aceitam ser subservientes. Elas estão sendo mortas porque elas querem trabalhar e o homem não aceita. Elas estão sendo mortas porque elas querem ter a mesma liberdade que o homem tem e esse homem não permite. Quer dizer, é surreal que nós imaginemos que nós temos o direito de decidir o que a mulher deve comer, o que a mulher deve vestir, com quem a mulher deve se divertir e o lugar que ela deve frequentar. Né? Nós estamos no século XXI e os homens ainda continuam, na sua maioria, vendo a mulher como um objeto de sua propriedade. Né? Então, hoje, a lei penal permite uma estatística alarmante, uma estatística muito preocupante e cada vez mais crescente, que é o número de mortes de mulheres por seu marido, por seus maridos, companheiros, namorados, não por serem seres humanos, mas por serem mulheres. Então o feminicídio ele se caracteriza pela morte da mulher, né, em razão de ela ser mulher, e não porque ela é um ser humano. Então essa discussão que se tenta colocar de que homens e mulheres são mortos na mesma proporção, isso é uma mentira, isso é uma falácia, isso não existe. Na verdade, as mulheres continuam sendo espancadas e vilipendiadas por um machismo cada vez mais crescente, e é importante que se diga que o nosso país hoje ele vive um momento muito delicado. Há uma explosão de violência ocorrendo nos 4 cantos do país. A todo momento a gente assiste na TV, lê nos jornais, mulheres sendo mortas, né, porque não limparam a casa, porque chegaram atrasadas do trabalho, porque mulheres batem o pé e saem para trabalhar, para poder ajudar, inclusive, no sustento da própria família, e os homens não aceitam que essas mulheres sejam donas, né, dos seus corpos, sejam donas dos seus narizes, e aí geram esses grandes conflitos. E não é fácil para essa mulher se livrar de um relacionamento abusivo. Basta que nós assistamos aí, é muito provável que a maioria que esteja aqui ouvindo nesse momento que eu estou falando, tenha alguém na própria família que vive um relacionamento abusivo, tenha uma irmã que já tenha vivido ou viva um relacionamento abusivo. É muito provável que tenha um parente, que tenha uma amiga, que tenha uma vizinha que vive um relacionamento abusivo. Então, essa violência que é praticada hoje contra a mulher é uma realidade, infelizmente, que está cada vez mais presente na vida da gente. Não é uma coisa distante, é uma coisa que está ao nosso redor, é uma coisa que está ao nosso lado. E nós, que trabalhamos com o direito, temos um papel muito importante de esclarecer em sala de aula e fora da sala de aula que essa violência desmedida ela faz parte de um sistema, né, que quer manter a mulher subjugada e quer manter a mulher sem direitos, vivendo ao alvedrio do homem. Qual é a solução para isso? A solução está longe de ser, obviamente, uma lei penal que criminalize o feminicídio, que aumente pena e que aumente o rigorismo no cumprimento da pena. Não. Nós entendemos que ou nós trabalhamos de forma eficaz, de forma urgente, né, e de forma coletiva, a necessidade de educarmos melhor essa nossa geração, ou nós vamos continuar coletando daqui a alguns anos
esses números que tanto nos envergonham. Eu penso que a educação ela é a porta maior para a libertação das pessoas. Então eu costumo dizer também em sala de aula que a minha geração ela já está perdida, mas eu tento educar o meu filho para que meu filho faça parte de uma geração que trate melhor a sua companheira, que trate melhor a sua namorada, que trate melhor a sua esposa, que trate melhor as mulheres da sua geração, né? Então, sem educação, nós nada somos, nós não iremos para lugar nenhum. Tanto é verdade que existem países mais desenvolvidos que estão hoje fechando presídios porque não tem pessoas para colocar dentro. E o Brasil está na contramão desses países. O Brasil está hoje construindo cada vez mais presídios porque não faz o dever de casa, porque não educa. Então, assim, nós temos que primeiro educar nossos homens, né? Educar essa geração, essa juventude, educar as crianças, para que daqui a 10, 20, 30 anos tenham uma percepção mais humana, mais fraterna, né? Respeite mais a diversidade, porque aqui eu não estou tratando apenas da violência contra a mulher, eu estou tratando da violência como um sistema genérico que atinge a todos. Então a violência atinge principalmente idosos, crianças, atinge as mulheres, atinge os homossexuais, atingem os negros, enfim. Minorias e grupos vulneráveis são os mais atingidos por essa violência. E a violência surge fundamentalmente dessa nossa percepção equivocada de que nós vamos resolver problemas sociais, de que nós vamos resolver problemas que se nós resolveríamos com educação, nós vamos resolver com prisões, com encarceramento, com leis penais inúteis que para nada servem. Então eu não tenho ilusão alguma de que nós resolveremos o problema da violência contra a mulher com um direito penal, né, com leis penais, com penas mais severas, com a construção de presídios. Eu penso que, paralelo a isso, nós temos que ter um trabalho, né, de educador mesmo, trabalhar a educação de uma maneira mais urgente, inclusive, para que nós não tenhamos mais gerações perdidas, porque ou nós educamos ou nós vamos continuar colhendo os frutos de uma geração intolerante, de uma geração violenta, de uma geração que não tem empatia pelo próximo, de uma geração que é incapaz de enxergar além do próprio umbigo. Então, discutir a violência contra a mulher é fundamentalmente discutir a necessidade de se proteger direitos humanos. E quando nós falamos de direitos humanos, nós estamos falando de todos os vulneráveis, estamos falando de todos os grupos, todas as minorias que de uma maneira ou de outra sofrem essa violência desmedida que hoje é praticada no nosso país. Eu quero agradecer aqui a oportunidade de ter falado nessas palavras rápidas, mas necessárias, e espero ter levado à reflexão os senhores e senhoras para esse problema tão grave que está assolando hoje o país e a vida de todos nós, que é a violência praticada principalmente contra as minorias e grupos vulneráveis, dentre eles especificamente, que foi o tema de hoje, a mulher. Muito obrigado.